Oi, gente, beleza? Vamos seguir os nossos estudos direitinho? Ainda falando de alguns casos do ponto de escolha ótima. Último gráfico agora que eu quero que você observe é o caso que há ponto de saciedade. E aí agora é o seguinte, cuidado com a coisa. Quando a gente começou a ver lá os pressupostos das preferências, o que eu falei para você? Eu falei que a partir daquele ponto a monotonicidade seria sempre válida, ou seja, mais é sempre melhor. Nesse ponto específico, nessa situação, há um ponto de saciedade. Como há saciedade, aqui não vale a monotonicidade, ok? E aí, quando há um ponto de saciedade, as curvas de indiferença, elas vão ter um formato totalmente diferente, que eu até já fiz o formato fora do vídeo para usar alguma ferramenta aqui para deixar um círculo mais certinho, que é a de círculos concêntricos. Quer ver? Vem aqui no quadro. Vamos lá. Olha só, já fiz o desenho para você, tá? O desenho está aqui feito. Eu vou ter curvas aqui no formato de círculos C1, C2, ó, vamos botar assim até, ó, C1, C2 e C3. Curvas 1, 2 e 3. E aí, galera, eu tenho um ponto de saciedade. O ponto de saciedade é esse, ó. Eu quero estar aqui. O meu objetivo de vida é estar nesse ponto de saciedade. Nesse ponto aqui é o ponto da minha satisfação máxima. Por exemplo, com 4 unidades de X, bota aí, e, sei lá, 3 unidades de Y. Tá? Esse é um exemplo. Esse é o ponto de saciedade. Agora, o que acontece, gente? Nesse caso, funciona como se fosse um joguinho de tiro ao alvo. Sabe o tiro ao alvo? Sabe o Robin Hood lá? Sei lá, tiro de arco e flecha, sei lá, qualquer coisa. Alvo. O alvo, teu objetivo é o centro, não é isso? É o meio ali, ó. É onde pontua mais. Quanto mais perto você estiver do centro, melhor você tá. Não é? Mais você pontua, mais pertinho ali. Então, gente, quanto mais perto do centro eu tiver, melhor é a minha situação, tá? Aqui muda totalmente a situação. Eu prefiro curvas mais para cima e mais para direita? Não, não necessariamente. Eu prefiro curvas mais próximas o possível do ponto de saciedade. E aí perceba, volta. No caso da curva C3, ela é a curva mais próxima possível do ponto de saciedade. Então, ó, aqui a C3 será preferível a C2, que é preferível a C1, tá? Aqui, o meu objetivo é encontrar situações, encontrar pontos que estejam mais perto possível do ponto de saciedade. Por exemplo, se eu estiver nesse ponto A, olha lá, vamos botar assim, ó, ponto A, aqui, ó. Eu prefiro o ponto A ou eu prefiro o ponto C? Eu prefiro o ponto C. Tá? O ponto C, ele está melhor, ele está preferível, porque ele está mais perto do ponto de saciedade, eu estou mais perto do meu objetivo. Tá? Apesar do ponto A ter maiores quantidades dos dois bens, aqui ó, ele tem mais dos dois, ele está mais para cima e mais para a direita. Mas isso não importa, o que importa é o quanto mais perto eu tiver do ponto de saciedade. Então C3 é preferível a C2, que é preferível a C1. Tá? Aqui não vale a monotonicidade, tá? E essas curvas, eu vou ter um nome bonito para elas, tá? As curvas, elas aqui vão estar no formato, vou botar assim, ó, formato de círculos concêntricos, tá? Círculos concêntricos, tá? Círculos com o mesmo centro. Tá, beleza? Então, quando eu tenho um ponto de saciedade, o que você tem que saber? Que o melhor ponto não é mais o ponto que está mais acima, mais para a direita. Porque mais não necessariamente é melhor. Por isso que não vale a monotonicidade. Ok? Essa é a lógica também desse caso. Aqui o meu ponto de escolha ótima, como é que vai ser? Vem aqui. Quando eu coloco uma restrição orçamentária no meio, por exemplo, suponha que eu coloquei uma restrição aqui, assim. Uma restrição assim, ó. Vai ser no ponto que encontra a melhor curva possível. Ou seja, esse ponto aqui seria o de escolha ótima. Mas aí depende do caso, gente. Se eu tiver, por exemplo, uma restrição mais para cima,
se eu tivesse uma restrição aqui, por exemplo, ó, vou botar assim, se eu tivesse uma restrição aqui em cima, ó, uma restrição aqui em cima, aí a minha escolha não seria mais sobre a curva, ela seria uma escolha no ponto de saciedade. Aqui seria a minha escolha ótima se eu tivesse mais para cima. Tá? Aqui a minha escolha não vai ser necessariamente num ponto de tangência, num ponto que intercepta, não. É simplesmente o mais perto possível do meu ponto de escolha, do meu ponto de saciedade, ok? Se eu puder escolher o próprio ponto de saciedade, eu vou escolher ele e ponto final. Pronto, acabou, mesmo gastando menos do que o meu total de dinheiro disponível, tá bom? Essa que é a ideia. Vamos lá, seguindo o próximo tópico nosso. Outra situação interessante é a seguinte. Vamos colocar aqui um novo slide, tá? Vamos colocar aqui um novo slide para você. O que a gente vai falar agora? Volta para cá. O que a gente vai falar agora? Nós vamos falar da função Cobb-Douglas, ok? Lembra que a gente já falou dessa função em um momento anterior. E aí, agora, a ideia é a seguinte. A gente aplicar essa lógica para a teoria do consumidor, desenhando as equações que são importantes para nós. Volta para cá. A gente tem agora a função Cobb-Douglas. A função Cobb-Douglas é aquela função que a gente já sabe como é que é. É uma função assim, ó, f de x e y, tá? F de x e y, que é simplesmente x elevado a a vezes y elevado a b, tá? Essa funçãozinha a gente já viu ela brevemente quando a gente estudou a parte das derivadas, tá? E é a nossa funçãozinha Cobb-Douglas. Qual é a característica especial dela? Ela representa matematicamente uma curva de indiferença convexa, tá? Convexa. Então, se eu for desenhar uma curva de indiferença daquele caso normal, aquele caso comum do dia a dia, aquele caso padrão, se eu for desenhar uma curva, por exemplo, que tangencie essa restrição aqui, a curva mais alta possível vai ser uma curva mais ou menos desse tipo. Deixa eu desenhar uma aqui, ó, para você. Uma curva mais ou menos desta forma aqui. Essa curva, ela é modelada matematicamente por uma função Cobb-Douglas, tá? E aí, se eu quero descobrir, por exemplo, essa escolha ótima, o ponto de escolha ótima, ele vai corresponder a uma quantidade x estrela aqui e uma quantidade y estrela aqui em cima. Tá bom? A quantidade x estrela, uma quantidade y estrela. Essas quantidades eu tenho como calcular elas matematicamente. Então, se liga numa parada aqui. Vem cá. Se você tiver uma função Cobb-Douglas representando uma curva de indiferença, uma função assim, ó, f de x e y, igual a x elevado a y elevado a b. E se eu tiver uma restrição orçamentária com aquela equação comum que a gente já sabe, a renda M é igual a px mais py, tá bom? Como é que vai funcionar a escolha ótima? Vamos desenhar um enunciado aqui, escrever. Caso a curva de indiferença seja
convexa dada por F, ou melhor, quando você bota F, na verdade o que você está calculando é a sua utilidade total, né? Você pode botar assim, ó, U de x, y, ou seja, a utilidade de x e y, tá bom? Utilidade total de x e y. U de x e y, x elevado a A, y elevado a B, fica até melhor, x elevado a A, y elevado a B. Quando a coordenada de diferença é dada por isso, x elevado a A, y elevado a B, e a restrição orçamentária seja usual, comum, certo? E a restrição orçamentária usual é aquela que a gente já sabe, que é M igual a PXX mais PYY, tá bom? As quantidades, vamos botar assim, ó, as quantidades de escolha ótima serão. E aí eu vou pegar e botar duas equações extremamente relevantes para a gente, tá? As quantidades de escolha ótima serão as seguintes. X estrela é M sobre PX vezes A sobre A mais B, ok? X estrela é M sobre PX vezes A sobre A mais B. E o Y estrela vai ser M sobre PY vezes B sobre A mais B. Beleza? Esses são os dois casos, as duas equações que são relevantes para a gente resolver questões numéricas de escolha ótima do consumidor quando eu tenho função Cobb-Douglas modelando as minhas curvas de indiferença. Tá legal? Extremamente importante e relevante essa parte aqui para as questões. E aí, como é que você vai decorar, como é que você vai aprender essa parte? Muito simples, gente. Você vai ter assim, ó, quantidade de escolha ótima. É simplesmente a tua renda dividido pelo preço do bem. A tua renda dividido pelo preço do bem, você já sabe que é aquele máximo que você consegue comprar. Lembra lá da restrição orçamentária? Na restrição orçamentária você tinha lá R$1.000 a renda, R$10 o preço do dog. Você pegava o 1.000, dividia por 10, que era o preço do dog, você encontrava 100 unidades. 100 unidades de dog, que é aquilo que você consegue comprar com os seus R$1.000. O máximo que você consegue comprar na mercadoria é a tua renda dividido pelo preço. E aí, eu vou ter uma outra componente multiplicando, que é o quanto que o expoente daquele bem que você está tentando comprar representa dentro da soma dos dois expoentes. Volta para cá, vamos ver isso aqui, ó. Então, o x estrela, ele é simplesmente o M, que é a renda, dividido pelo PX, ou seja, M sobre PX é como se fosse, ó, M sobre PX é como se fosse o máximo possível que eu consigo comprar. É o máximo que eu consigo comprar do bem X. Agora, isso aqui vai estar multiplicado pelo A sobre A mais B. A sobre A mais B, ó, tá vendo? Ó, que é X elevado a A e Y elevado a B. Se eu pegar A sobre A mais B, na verdade é o quanto que A representa dentro da soma A mais B. É uma proporção de A dentro do A mais B, dentro da soma dos dois. Então, se você pegar os dois, ó, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, M sobre PX vezes A sobre A mais B. M é a renda dividido pelo preço do bem X. A é o expoente de X, que é o X elevado a A. E embaixo, A mais B. No caso do Y, mesma coisa. É o M sobre preço de Y, que é o máximo que você consegue comprar de Y, vezes o B, que é o expoente do Y, dentro da soma dos dois expoentes. Tudo bem? Essa é a fórmula. Essa fórmula, gente, vem do fato de que, na escolha ótima, utilidade marginal de X
pela utilidade marginal de y é igual a px sobre py. Só que, gente, utilidade marginal não é a derivada? Aí você vai fazer a derivada dessa função Cobb-Douglas aqui, ó. Derivada com respeito a x, você dá o tombo, né? Vai ficar ax, a menos 1, vezes y elevado a b, certo? Dividido por, é a derivada com respeito a y, você dá o tombo é no b, né? Vai ficar x elevado a vezes b, y elevado a b menos 1. Isso aqui é px sobre py. Olha que conta horrorosa. E além disso, você sabe também que m é igual a pxx mais pyy. Tá? Se tu resolver essa continha aqui, resolver esse sistema de equações, você chega àquela solução ali, aquelas equações que eu te passei já, tá? Como essa conta é muito grande, muito trabalhosa, muito complicada, é melhor você já levar a solução de cabeça, tá? O x e o y estrela, o x e o y de equilíbrio do mercado são dados por essas equações que eu estou te passando, tá bom? Então, volta para cá. Esqueça aqui, tá? Isso aqui eu só estou te dando de exemplo. Tá? Você não precisa resolver dessa forma, porque a solução desse sistema já está dada desse lado do quadro aqui. É essas as equações que você tem que saber para a tua vida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos entrar agora em mais exercícios. Em relação à teoria do consumidor, supondo-se curvas de indiferença de inclinações normais. O que é inclinação normal, gente? Inclinação normal é a curva convexa, tá? Situação comum. É a curva de indiferença convexa. Beleza? Caso geral. É correto afirmar. Letra A. Entre duas curvas de indiferença possíveis, a que representa um nível menor. Menor, tá? Nível menor de satisfação do consumidor. Está situada à direita da outra? Não, gente. Lembra que o caso normal, caso geral, as melhores curvas, as curvas preferíveis, estão para cima e para a direita. Estão mais para o alto e mais para a direita no sentido do aumento das quantidades. Porque mais não é melhor? Então, se mais é melhor, é um nível maior de satisfação. Estou mais feliz, estou mais legal, estou mais contente se eu tiver mais para cima e mais para a direita, ok? Então, volta para cá. O item está errado porque é um nível maior de satisfação quando eu tenho uma curva à direita da outra, tá? Falsa a letra A. Letra B. As curvas de indiferença são convexas, perfeito, é o caso normal, é convexo. Em relação à origem, porque a taxa marginal de substituição de um bem por outro ao longo da mesma é decrescente. Isso é verdade, gente? Com certeza, tá corretíssimo o item. Lembra do caso da curva de indiferença convexa, né? Se você desenhar, gente, desenhe e visualiza, tá? Não precisa sofrer. Desenhe e visualiza. O que ele está falando? Ele está falando de taxa marginal de substituição. Taxa marginal de substituição, você já sabe que é a TMS. E ela representa a inclinação da curva de indiferença, não é verdade? Então, vamos lá. Se eu pegar uma curva de indiferença convexa normal, assim, ó, mais ou menos. Tá? Uma curva de indiferença assim, ó. Vamos pensar. Olha só, ponto A. Ponto A aqui em cima. Olha a inclinação, ó. Tá bastante vertical. Se a inclinação tá vertical, aqui com certeza a TMS será bastante grande. É um valor grande, porque quanto mais vertical, maior é a inclinação, tá? Então, ó, quando eu estou bem verticalzão, a minha inclinação fica perto de infinito, né? Fica muito alta, ok? Se liga nisso. Volta. Além disso, ó, a TMS grandona, depois você parte, por exemplo, para um ponto B, ó, ao longo da curva, ao longo, ó, você vai andando da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Isso aqui é uma regra que não está explícita no item, mas é assim que você tem que pensar. No ponto B, olha só, a TMS é mais horizontal um pouco. No ponto C, ela é quase que totalmente horizontal. Então, se aqui é grande, aqui a TMS é pequena. Nesse ponto, ela sendo pequena, ela está mais próxima de zero.
Logo, daqui para cá, ela é decrescente. Tudo bem? Então, a TMS, ao longo da mesma, ela é decrescente, tá? Correto. O item, resposta, letra B. Letra C. A inclinação. De novo, ó, leu inclinação, gente, da reta orçamentária, ó. Agora é da restrição. Inclinação da restrição, você já sabe que é PX sobre PY. Já anota do ladinho. PX sobre PY, a inclinação da restrição. Em módulo, é maior do que a taxa marginal de substituição. Peraí, taxa marginal de substituição é a inclinação, só que agora da curva de indiferença. Não é isso? Então, ele está falando assim, ó, que a inclinação da restrição é maior do que a taxa marginal de substituição de um bem por outro no ponto correspondente à cesta ótima do consumidor. Cesta ótima é a minha escolha ótima. O que eu comentei com você, gente? Que na escolha ótima, olha aqui, escolha ótima, ó, a curva de indiferença tangencia a restrição, ou seja, a inclinação de uma é igual à inclinação da outra. Ó. A inclinação da curva de indiferença é idêntica à inclinação da restrição. E é isso que ele está falando aqui. Olha só, a inclinação é igual e não maior. Ela é, vamos botar assim, ó, igual. Inclinação da restrição orçamentária é igual à taxa marginal de substituição de um bem por outro no ponto correspondente à cesta ótima. É o quê? Taxa marginal de substituição igual a PX sobre PY. Tá bom? O item fica errado. Letra C errada. Letra D. O efeito substituição... revisão, hein? Efeito substituição é sempre menor em módulo do que o efeito renda quando o bem X for inferior. Gente, quando o bem é inferior, o que vai acontecer? Efeito substituição menor em módulo que efeito renda. Nesse caso, como ele está falando que o efeito substituição é menor que o efeito renda, ó, efeito substituição menor que o efeito renda, vamos escrever ao contrário. Efeito renda fica maior que o efeito substituição. Logo, o efeito renda ganha. Tá certo? Efeito renda ganha, efeito renda é predominante, preponderante. Gente, isso aqui, ó, efeito renda ganhar, não é no caso do bem inferior, é no caso do bem de Giffen. Tá? É no caso do bem de Giffen. O bem inferior apenas, quando o bem é somente inferior, quem ganha é o efeito substituição. Aí você volta lá no bloco, se você não lembrar, tá? Quem é preponderante no caso do bem inferior é o efeito substituição, tá? O bem de Giffen é um caso particular, é o único caso que o efeito renda ganha, tá? Ele é um caso especial de bem inferior e não um caso geral de bem inferior, como ele está falando aqui no item, tá bom? Então, item falso. Volta. Letra E, se o consumidor prefere, olha lá, prefere a cesta de consumo A, a cesta de consumo B. Beleza, vamos anotar. A preferível a B. E a cesta B, a cesta C. Então, B preferível a C. Beleza, então, pelo princípio da transitividade, não se pode afirmar que o consumidor prefere a cesta A em relação à cesta C? Errado, gente. É claro que se pode afirmar sim, tá? Se pode afirmar sim. A preferível a B e B preferível a C, com certeza, pela transitividade, eu concluo que A é preferível a C. Esse é o enunciado do princípio da transitividade, tá? E lembre-se, dos pressupostos das preferências, os três primeiros, completude, transitividade e reflexividade, são sempre válidos, seja qual for a escolha do consumidor. Nesse caso, como ele está falando que as inclinações das curvas são normais, é um caso geral, é um caso de curvas convexas, também vale a monotonicidade, mas é melhor, ok? Então volta, item é errado, resposta vai ser a nossa letra B. Próxima questão. Em relação às curvas de indiferença, assinale a opção correta. Curvas de indiferença, ok? Vamos lá. Curvas de indiferença convexas, que é o caso geral, normal, comum, implicam que se prefere sempre os consumos extremos de um dos bens? Não, gente. Convexa é um caso de preferência pela variedade. É o caso normal, ó, o caso geral.
Outros casos que são preferência pelos extremos, que aí é caso específico. É o bem neutro, são os bens substitutos perfeitos, é o caso das curvas côncavas, por exemplo, ou até mesmo aquele caso dos círculos concêntricos. Todos esses casos, não necessariamente eu tenho preferência pela variedade. Tá? Nos 3 primeiros eu tenho preferência pelos extremos mesmo, e no caso do círculo concêntrico eu não sei. Pode ser que eu prefira variedade, pode ser que eu prefira um extremo, depende de onde está o meu ponto de saciedade. Beleza? Volta. Então, eu não prefiro consumos extremos, não. Eu prefiro consumos médios de um dos bens ao consumo extremo de todos eles, justamente pela preferência pela variedade. Eu quero quantidades médias. Letra A está errada. Letra B. As curvas de indiferença entre dois bens complementares perfeitos são linhas retas com inclinação 1? Não, gente, são curvas no formato de L, tá? São curvas no formato de L ou curvas de Leontief. Tá? Já guarda isso aí no coração. Bens complementares perfeitos são curvas no formato de L, não são linhas paralelas com inclinação constante, não. As paralelas com inclinação constante você viu agorinha. É o caso dos substitutos perfeitos. Eles adoram confundir uma curva com a outra nas questões, ok? Errado o item. Volta. Letra C. As curvas de indiferença entre dois bens substitutos têm o formato da letra L? Não, lembra? Complementares têm o formato da letra L. C está errada. Letra D. Curvas de indiferença entre um bem neutro e um bem normal, neutro e normal, são linhas verticais em relação ao eixo do bem neutro. Não são verticais, elas são paralelas em relação ao eixo do bem neutro. Tá? É diferente uma coisa da outra. Tá legal? Por exemplo, se você desenhar assim, um bem normal no eixo Y e um bem neutro no eixo X, quando você vai fazer as curvas de indiferença, elas serão paralelas ao eixo do bem neutro. Como você consegue observar aqui, ó, elas são paralelas e não são verticais, não. Tá bom? Totalmente errado. Letra D tá fora. Letra E, a única que sobrou, né, gente? Você já tem a dica, né, que ela é a resposta. Curvas de indiferença monotônicas, vale a monotonicidade, ou seja, mais é melhor. Implicam que elas têm inclinação negativa. Isso é verdade, tá? Correto. Elas têm inclinação negativa, sim. Por quê? Gente, se eu tivesse inclinação positiva, olha só, vamos pelo absurdo. Suponha que eu tenho uma curva C1 assim, ó. C1 assim. Olha só, o ponto A e aqui é um ponto B. Tá vendo que se eu tivesse um ponto B sobre a mesma curva de indiferença, seria absurdo? Ó, a curva crescente, eu tenho mais dos dois bens. Ó, B, eu tenho mais dos bens. Certo? E mais, o B está sobre a mesma curva de A. Gente, nesse caso, teoricamente, pelo formato da curva, volta para cá, pelo formato da curva, nós teríamos A e B indiferentes. Porque não é uma curva de indiferença? Está indiferente. Só que um tem mais dos dois bens do que o outro. Mais não é melhor? Gente, se mais é melhor, eu não tenho como mais ser indiferente e mais ser melhor ao mesmo tempo. Né? Então não tem a possibilidade dos pontos A e B pertencerem à mesma curva, porque mais é melhor. Tá? Essa possibilidade não existe. Não tem como a curva ser crescente, só tem como se a curva for decrescente. Volta para cá, olha só. Só tem como se for assim, ó, uma curva está em A e outra está em B. Beleza, aí curvas mais para cima e mais para a direita serão preferíveis. Monotônica é isso, mais é melhor, tem inclinação negativa, ok? Aqui, lembre-se, eu tá melhor, eu não estou sobre a mesma curva. Curva de indiferença é que eu não estou melhor nem pior, estou bem do mesmo tanto. Eu estar melhor significa que eu estou alcançando curvas mais altas e mais para a direita. Isso é estar melhor, ok? Então, o item está correto. Resposta letra E. Beleza, galera? Então, a gente se vê no próximo bloco. Até já!